Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a irmã Gisele. Se apresenta aqui pra galera. Eu sou a irmã Gisele, moro em São Paulo, na nossa sede inspetorial. Atualmente eu estou trabalhando com a animação vocacional e com a AJS, que é a Articulação da Juventude Salesiana. Então acompanho esse grupo aí de alunos e ex-alunos, né, que fazem parte do grupo, e também acompanho as jovens que estão em discernimento vocacional, que não é só para a vida religiosa, cada um está fazendo o seu processo para realmente encontrar o seu caminho, o seu lugar aqui nesse mundo, né? E eu chamei ela justamente para falar um pouco sobre isso, sobre encontrar o seu caminho, né? Que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre... A gente vai permear alguns temas que meio que são parecidos, assim, né? Que é a questão do propósito. Aí tem a vocação, né? Que você está falando que você ajuda as pessoas, né? Nesse processo de discernimento da vocação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Acho que primeiro, qual que é a diferença de chamado, que a gente ouve as pessoas falando, encontrar o seu chamado, encontrar aquilo que é o que você nasceu para fazer, propósito e vocação, assim, tipo, de explicar para os leigos aqui que não entendem muito. Já começa com a pergunta de Enem. Então é assim, nós dizemos que vocação é um chamado. O primeiro chamado nosso é a vida, embora muitas vezes não consideremos, né? Nós pensamos sempre numa profissão, alguma coisa que a gente vem a esse mundo para fazer. Então a primeira vocação é a vida, porque nós somos chamados à vida. E nós respondemos porque nascemos, estamos aqui. Então dizemos sim, quero viver, né? Quero vir a este mundo. Então a vocação já começa aí, não é que nós escolhemos, muitas vezes nós dizemos, escolhi esta vocação. Na verdade, respondemos. Por mais que nós achamos assim, eu escolhi me casar. Na verdade, você já veio com esse propósito de vida, se casar. Você respondeu. Então a vocação ela é um chamado. Eu escolhi ser padre, eu escolhi ser freira. Não, você respondeu a uma vocação que já estava destinada, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra destino, né? Que mas parece que já tá, tipo, é obrigatório, né? Uma coisa assim, ali acabou, né? É. Mas assim, vamos usar propósito, né? Em vez de destino. Então, esse é o meu propósito de vida. Então, ele tá ali. Eu só respondo. Eu digo sim, eu quero. Tanto que muitas pessoas, às vezes, dizem assim, eu segui esse caminho, mas parece que não é aqui, não era aqui meu lugar, né? Eu não me sinto bem, não tô feliz. Talvez porque não tenha encontrado o seu propósito, né? Não respondeu ao seu propósito. E cada um tem um, ninguém vem ao mundo sem uma missão. Sim. Né? É interessante pensar nisso, que nós viemos ao mundo com uma missão. O que eu vim fazer nesse mundo? E é interessante isso porque eu acho que muitas vezes as pessoas se perguntam, eu acho que não só com relação à vocação de ser religioso ou de casar, enfim, eu acho que isso é uma pergunta que norteia muito a nossa vida, né? Tipo, pra que eu vim, por que eu tô no mundo, né? Qual o sentido disso? E como que a pessoa pode começar esse processo, sabe? Esse processo de discernimento? Não tem uma receita, né? Porque cada um tem o seu caminho, a sua história de vida. Não tem uma receita. Mas alguns preferem fazer um acompanhamento. Então, encontra um guia espiritual e vai fazendo esse caminho na dimensão espiritual. Outros preferem encontrar profissionais especialistas na área, que vão trabalhar com orientação vocacional, vão fazer testes de orientação vocacional, né? Alguns fazem com psicólogos. Enfim, tem os profissionais também nessa área que ajudam. E dentro da Igreja Católica temos aí os sacerdotes, também temos as irmãs que podem, temos leigos também, interessante lembrar que tem leigos que se especializam também nisso, em fazer acompanhamento vocacional das pessoas, é bem bacana. Porque não é só a vocação para a vida religiosa, é importante focar nisso, né? Independente, tem as pessoas, não... Tem gente que, outro já opta por fazer o seu caminho sozinho, né? Então, vai indo mais pelo instinto, vai estudando, né? Vai fazendo os cursos e aí vai encontrando o seu lugar no mundo, né? Vai se sentindo bem, se sentindo realizado. Então, cada um faz o seu caminho de acordo com o seu contexto, né? Não tem uma receita. Sim, isso eu acho muito legal de ser falado também, porque parece que você vai sentindo, né? Você vai sentindo se você tá no caminho certo ou não. Isso eu acho interessante de falar também, porque às vezes você não vai estar 100% feliz, 100% do tempo. Tipo, nossa, me encontrei, não tenho mais problemas hoje. Eu acho que constantemente tem esse questionamento, será que eu tô no caminho certo?
Mas acho que quando você lembra do propósito, você fala, não, é só, sei lá, uma fase mais difícil. Então eu acho que é importante também, né, tipo, não sei, essa percepção. Sim, uma sensibilidade, né? Um estar, vamos dizer, antenado, né? Exatamente. Atrás do que eu tô indo. Porque alguns vão atrás do dinheiro, quando pensam em vocação. Quero ir para ganhar muito dinheiro. Tudo bem, ok, se você veio para ganhar muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro, né? O que você vai fazer com o seu dinheiro também talvez faça parte da sua missão. Quantas pessoas que se tornam grandes empresárias, né? Pessoas bem-sucedidas que também têm uma missão com a parte financeira. Existe, tá tudo bem. Outros vão deixar já totalmente a vida com dinheiro e vão trabalhar numa outra linha, por exemplo, a vida religiosa, ela não está focada no dinheiro. Sim. Ela precisa do dinheiro, sim, ele é importante para a missão, para tudo, mas não é o foco. Então, onde eu coloco meu foco? Né? Outros, vão colocar o foco na família. Eu quero constituir família, eu quero ter um lar, eu quero ter filhos, eu quero cuidar desses filhos. Onde está o meu foco? É aí que está a minha missão. E aí vou me realizando. E o discernimento é importante exatamente para não errar o foco. Porque quando nós colocamos o foco no lugar errado, aí sabe aquelas pessoas que estão sempre se lamentando? Ai, comigo nada dá certo, comigo tudo é uma desgraça. Eu tento ali, não dá certo, tento lá, não dá certo. Ai, comigo eu não tenho sorte na vida, sabe? Então talvez o caminho não esteja correto. Talvez o foco não seja aquele para você, mas você está ali insistindo. Então não é fácil encontrar a vocação, sabe? Eu não julgo que isso é uma coisa fácil, porque tem muitos elementos que nós temos que estar atentos, né? Não é fácil. Se fosse, se nascêssemos assim já com um manual, sabe? Tipo, é um script. O manual, sua missão é essa, vai por aqui, daí a vida nem teria graça, porque o que dá graça pra vida. É verdade. O que dá graça pra vida é a busca constante. Você já tem tudo pronto, já sabe que você vai sair daqui, vai seguir por ali e vai chegar lá. É interessante, é um mistério da vida. Verdade. E é legal também, tipo, dessa abertura que a pessoa precisa ter. Eu acho que todo mundo precisa ter essa abertura de entender, porque às vezes também tem uma certa dificuldade de você tá indo num caminho e aí você vê que não tá indo, assim, você vê que tá, tipo, muito obstáculo. E não é simplesmente obstáculos no caminho, parece que não é pra você. E às vezes a pessoa ainda insiste, fala, não, eu vou fazer acontecer. E eu acho, como que você, não tem uma receita de bolo, mas como você acha que pode, tipo assim, pode ajudar a pessoa a perceber, tipo, eu tô insistindo num caminho que talvez não seja pra mim? Eu acho que tem várias coisas, mas uma delas é sentir. Que hoje nós deixamos muito de sentir. Nós estamos muito na correria, muito do que o outro pensa, do que as redes sociais comandam um pouco, né? Nada contra, mas às vezes a gente coloca o foco ali, porque tem muita coisa boa, né? Mas é você sentir. Eu tô me lembrando agora, porque é recente, antes de ontem, assisti a um filme, daí já fica o convite também pro pessoal assistir, quem não assistiu ainda, Sob as Estrelas. Você já viu? Não. Assista sobre isso. É um jovem, o filme e a história é real, tá? Sob as Estrelas é baseado em história real. Ele tem o dom de ser cozinheiro. Esse é o dom dele, essa é a vocação dele. Mas ele passa por muitos desafios. A família dele é uma família que tem conflitos, né? Ele é criado por uma família adotiva, cuja mãe dessa família adotiva é irmã da mãe biológica, né? Então é a tia. E ele tem essa convivência com essa família e com a mãe, né? E é bem conflituosa a história. E ele quer ser cozinheiro. E ele já sabe isso desde criança. Nossa, ele sofre muito. Parece que nada dá certo na vida dele. Então por isso a gente tem que tomar cuidado. Se a gente olhando esse rapaz, eu diria assim, eu já teria desistido. Isso não é pra mim. Mas ele enfrenta tanta dificuldade, assim, muita mesmo. E no entanto, ele segue a carreira dele. Então é um filme que vale a pena assistir. Eu não vou contar, porque senão... Sem spoilers. Mas vale a pena. Então tem que sentir muito, porque desafios existem. Então até quando eu tenho que lutar pelo meu sonho e até quando eu estou lutando por algo que não é meu. Sim, isso que eu acho muito sensível, porque obstáculos sempre tem. Sim. Só que aí a pessoa perceber, tipo, não, eu tô batendo cabeça numa coisa que talvez não seja pra mim. Ou então, não, esse aqui são obstáculos normais no caminho e eu vou passar por isso e eu vou alcançar aquilo que eu quero. Que eu acho que, nossa, é uma linha muito tênue, assim. Sim, você tem que estar muito sensível e perceber, aqui eu tô me realizando, aqui eu tô feliz,
Aqui eu estou fazendo um bem para mim e para os outros? São perguntas que podem ser feitas, Isso né? é uma coisa, isso é um ponto também que eu acho que a realização de você estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer e de você estar no caminho certo é uma coisa que transborda para as outras pessoas Sim. também. Não é só você, não é tipo assim, Nunca é só pra você. si. Eu quero ser feliz e realizada, eu quero, sei lá, me formar em tal coisa, realizar tal coisa. E, tipo, quando tá muito fechado em você, talvez seja um sinal também, né? Sim. Tipo, de você não estar olhando ao seu redor como aquilo impacta as outras pessoas. Exatamente, porque nunca é só para si. Nós não viemos ao mundo para se autorrealizar e viver no meu mundo, não. Eu vim para cumprir uma missão, eu vim porque eu tenho um lugar aqui. E eu vim para fazer algo, eu gosto de usar essa expressão, que é assim, o que eu não fizer, ninguém vai fazer, porque aquilo era meu. Nossa, que forte. Eu gosto Fique disso. com essa frase aí, galera. O que eu não fizer, ninguém vai fazer, porque aquilo é meu. Então vai ficar uma lacuna no mundo, porque ali é o meu lugar. Uau! Eu gosto muito disso, eu sempre penso nisso. Não, sabe, não dá para empurrar pro outro. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Não, se é seu, ninguém vai fazer. A não ser que aquilo não seja mesmo seu. Sim. É um passo, né? Mas é bem isso. Então são várias perguntas que nós podemos fazer. Né? Só eu posso fazer isso. Então se for assim, médicos tem muitos, sim. Mas um tipo de médico, você veio para ser, é só você. Advogados tem muitos. Mas aquele tipo de advogado é você, não existe outro. A profissão. Sim. A profissão, Sim. ela existe para muitos. Sim. Mas a vocação é única. Né? A vocação há médicos e médicos, advogados, enfermeiros e enfermeiros, enfim. A vocação é única. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, que ela é cabeleireira. E ela, inclusive, ela dá palestras pelo mundo todo. Cabeleireira, tem muitas. Mas ela faz um diferencial enorme. Porque ela resgata a autoestima das pessoas. Ela não só corta cabelo. Ela resgata a autoestima. Então, ela tem uma profissão, mas ela tem uma vocação acima de tudo, né? Nossa, uau! Vou ficar só aqui refletindo. A legal reflexo na cabeça. Sim, Nossa, só eu faço aquilo. E tá para além de você, tá nos outros, por exemplo, essa cabeleireira que você falou, ela tá em resgatar a autoestima das pessoas. Então, quantas vidas ela já não transformou através, tipo, dessa ferramenta que é o trabalho dela? E a partir da história de vida, cada um tem que olhar também a história de vida, né? A psicogenealogia fala disso, é uma linha que vem sendo, que aparece agora, né? Não é uma coisa tão antiga, tem surgido. A psicogenealogia fala disso. Então, se vocês têm uma profissão, não é à toa, tem um motivo. Né? Não é só uma profissão. Você tem uma missão a ser cumprida ali, com certeza. Então, aí você tem que descobrir qual é a sua missão dentro daquela profissão. Não. Uau! E eu acho isso legal também da gente entender, porque não importa o contexto em que você esteja, tipo, onde você está trabalhando, onde você está estudando, talvez não seja o seu sonho. Muitas pessoas falam, sei lá, estou trabalhando aqui porque eu não tenho outro lugar, ou não me sinto totalmente realizada aqui, mas é o que eu tenho no momento. Mas eu acho importante também da gente viver esse propósito, mesmo na realidade que não é a nossa realidade ideal. Então, por exemplo, não sei, eu quero ser advogado ou médico, mas no momento, só para pagar a faculdade ou para ajudar minha família, eu preciso estar nesse outro trabalho que não tem nada a ver com a minha profissão, mas tipo de entender o seu propósito ali também. Sim, que eu acho isso também importante. Tem que passar, até você chegar no que é seu, né? Tem os desafios, tem no meio do caminho, sem dúvida. Ninguém vai ter tudo assim tão fácil. Pode ser que o outro consiga, né? Mas os desafios fazem parte do caminho. E uma coisa importante também é a questão do livre-arbítrio. Porque eu acho isso muito importante você falar, que é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, porque assim, Deus ele tem um plano, um projeto para sua vida, para a vida de todo mundo. E assim, aquilo que você nasceu para fazer, tanto a vocação, questão religiosa, né, de casar ou não, tanto profissional. Só que a gente precisa dizer sim. É como se fosse tipo, sei lá, tá aqui esse presente que eu quero te dar, você pode receber ou não. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, tipo, que não é uma coisa que Deus te impõe, sabe? Não é algo imposto e é algo que você também tem que fazer algo a respeito, entendeu? Tipo, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso, porque não é simplesmente tipo, sabe? Você tem que dizer sim, eu quero entender esse meu propósito, eu quero perseguir esse propósito, né? Tipo, porque depende da gente. Exato. É isso. Você já respondeu.
depende de cada um. Ele tem uma proposta, que ó, eu quero te dar isso. Você aceita? Aceito, vou cuidar desse presente. Não, não aceito. Mas também depois vai ficar lá, né? Ai, minha vida é uma droga. Ai, sabe, eu não me sinto preenchido. Ai, parece que não era isso. Aí vem as lamentações. Se vem a lamentação, porque alguma coisa no meio do caminho não deu certo. Porque quem está realizado, quem se encontrou no mundo é feliz. É feliz, não incomoda a vida alheia. Não, é uma não verdade, é verdade. Não incomoda a vida alheia, porque tá feliz, tá realizado, tá tão cheio de si, tão cheio de satisfação, que não encontra espaço para ficar olhando o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, se o outro tá seguindo ou não tá, sabe? Às vezes a nossa insatisfação também gera conflitos nos relacionamentos por conta disso. Eu não tô feliz, eu não tô bem. E aí? Mas talvez eu tenha perdido alguma chance, alguma oportunidade que estava na minha mão e eu joguei. E se aconteceu isso? Por exemplo, com uma hipótese, tipo, a pessoa jogou fora. Aí ela fala, nossa, pra não viver arrependida, entendeu? Tipo, o que pode fazer daqui pra frente? Você acha que dá pra se recuperar? Tudo bem, não é exatamente a mesma coisa, mas tipo, não sei. É difícil dizer de modo geral, porque cada situação tem que ser analisada, né? De forma bem particular, porque também cada um traz a sua história, as suas motivações, né? Mas se a pessoa entendeu que ela, sei lá, em algum momento do caminho não fez o que devia ter feito, não vamos nem falar de errado e certo, né? Porque às vezes não é questão de ser errado ou ser certo. São as circunstâncias que nos levam a algumas atitudes. Então, se ela percebeu que ali em algum momento ela deveria ter feito diferente, não fez, mas agora ela pode fazer, então vamos começar a fazer. E se naquele momento eu tinha aquelas condições, ok, eu tenho que reconhecer que eu tinha aquelas condições. Hoje eu tenho outras, e o que eu faço com essas outras que eu tenho? Não dá mais para eu lamentar o que passou. Lamentar até dá, né? Não dá pra lamentar. Viver nisso. Viver nesse passado, viver e olhar. Então, agora eu tenho isso. O que eu faço com o que eu tenho hoje agora? Essa é a questão. Independente do que for. Se dá para eu consertar alguma coisa, ok. Mas não dá para eu mudar. Mas dá para eu fazer diferente agora. Se eu tomei consciência. Se eu entendi, então, o que eu faço com o que eu tenho agora? Essa é a questão. Eu acho que isso é o principal, né? Tipo, em qual momento você estiver, tipo, o que você vai fazer daqui pra frente. Porque às vezes a gente fica tão, ai, nossa, porque 2 anos atrás eu tive a oportunidade de tal. Mas já passou, não existe mais 2 anos atrás. Você não tem acesso mais a isso, né? Sim, sabe aquela coisa? Ai, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha culpabilizando professora, todo mundo. por causa do meu chefe, hoje eu sei, eles fizeram tudo que fizeram, também pelos motivos dele, ok. E agora você já não é mais aquela pessoa, você já não é mais aquele adolescente, aquela criança, aquele jovem, sei lá. Você é o que é agora. E agora o que você está fazendo? Está só julgando o passado, mas também não está fazendo diferente. Então, fica com essa pedrada aí, galera. São perguntas que nós precisamos fazer. É importante a gente saber, tipo, responder a isso, né? Tipo, ser sincera consigo mesmo. Tipo, nossa, eu tô aqui vivendo, culpando os outros, tipo, a minha realidade é por culpa, sei lá, da minha mãe, do meu pai. E não tá fazendo nada sobre isso. Porque eles já deram conta do que tinham que dar, do jeito que eles souberam, com as ferramentas que eles tinham. Exato. E ok, se eu gostei, se eu não gostei, se foi bom, se não foi, cada mim, o meu juízo, a minha percepção, enfim. Sim. Mas agora sou eu que tenho que levar pra frente a vida. Sou eu que recebi a vida, disse sim e tô cuidando dela. Como que eu tô cuidando dessa vida agora? Nossa, como você tá cuidando? Nossa, juro. Várias reflexões aqui. Acho que tem muitas perguntas que nós podemos fazer, porque uma receita não tem, né? Sim. E uma coisa que a gente tá falando sobre insatisfação, mas eu fiquei pensando, porque existem algumas pessoas que são meio que cronicamente insatisfeitas. Que não importa o seu... Não. Juro, não importa qual seja o cenário da vida, nunca tá bom. Então, tipo, a pessoa sempre gostaria de estar em outro contexto. Então, por exemplo, eu segui nesse caminho, mas eu devia ter ido no outro. Só que se a pessoa tivesse ido no outro, eu vou ter aquele, entendeu? Tipo, parece que nunca tá certo. Sim, tem essas pessoas. A gente precisa ver o que tá acontecendo na vida dela, né? Terapia é importante. Terapia, ter alguém que acompanhe, ter coragem de olhar para a vida, para olhar às vezes para alguma situação que deixou ferida, porque a gente tem que ter coragem muitas vezes para dar espaço, né? Então tem que buscar ajuda. Sim. Isso é um ponto também importante
dar a questão da coragem. Porque às vezes eu percebo que às vezes a gente tá numa situação e você vê que não é o ideal pra você, ou você vê que sabe, aquele não é o seu caminho, só que parece que você já percorreu tanto ali que seria, tipo, é pior voltar pra trás e, tipo, começar tudo de novo, ou escolher outro caminho agora, essa altura do campeonato, tipo, depois de tantos anos, então é melhor continuar nesse caminho. Então, tipo, tem isso também, né? Tem. E hoje em dia a gente vê que com a facilidade dos meios de comunicação, nós vemos notícias de pessoas com 60, 80, já vi esses dias de um senhor de 93 anos, inclusive eu ouvi no rádio, estava viajando, estava ouvindo rádio notícia, um senhor de 93 se formando em pedagogia, e o filho fez medicina, e ele estava se formando em pedagogia, 93 anos. Aí você fala assim, é o fim da vida, estou com 90. Não, né? O propósito está dentro da gente. Então, essa sensibilidade, se buscar sempre, se ter coragem de olhar para a vida, de querer sempre caminhar para frente, né? Não ficar voltando, mas seguir em frente, porque a vida ela é em frente, ela é vida, ela vai em frente, né? E tipo, de ter a coragem de mudar o caminho também, né? Mudar o caminho, às vezes tem que mudar. Isso é difícil, porque nós queremos ficar na nossa zona de conforto. Né? Então aqui é mais seguro, aqui eu conheço, aqui é garantido, não quero sair daqui. E às vezes nem tá bom, às vezes tá ruim, tipo, o conforto. Às vezes o conforto tá ruim, mas é um conforto ruim que você conhece. Tem gente que fala, é masoquista, gosta de sofrer. Porque há pessoas que preferem sofrer a tomar uma decisão. E às vezes ela sabe que ela tem que tomar uma decisão. Mas é uma escolha dela, tudo bem. Ela sabe que decidindo ela vai ser feliz, vai se realizar, mas ela não quer perder alguma coisa, então ela prefere ficar ali sofrendo. E tem consequência também, né? Tipo assim, quando você se responsabiliza pela sua vida, quando você se responsabiliza por sair da zona de conforto, tem as consequências. Sim, sem dúvida. E às vezes, e tudo, porque às vezes também a gente fica num negócio assim, se eu sair desse ruim conhecido, vai ser o que vai acontecer com a minha vida? Aí você fica com medo dessas consequências. Só que você continuar no ruim, confortável, também tem consequências. Tipo, não decidir também é uma decisão, né? Exatamente. Não decidir é uma decisão. Bem dito. Boa frase também. Quando você decide não decidir, você tomou uma decisão. Você fez uma escolha. Tipo, ficar parado vendo a vida, tipo, esse medo de fazer algo. Também já... A vida tá passando. Sim. E eu me lembrei agora de um outro filme, que eu assisti esse filme. Vai chamar lá. Eu não lembro exatamente o título dele, mas é a história do padre Stu. É história real também, né? O Stu, eu não lembro exatamente o título, mas depois eu posso passar pra você coloca embaixo, né? Os dois filmes. Ele era um lutador de boxe, boxeador. Então, no auge da sua carreira, tudo, ele começa a pensar em ser ator. Aí ele fala dos pais que ele quer ser ator, os pais são divorciados, também ele vive um conflito na família, né? Por conta disso. E aí ele sai da cidade dele e vai buscar a carreira de ator. Só que lá ele conhece uma jovem catequista e ele começa a gostar dela. Só que ele não tinha religião nenhuma, nem nada, ele não professava nenhuma fé, não tinha uma crença, ele era mesmo, sabe? Sim. Fora do que a gente pode dizer assim, de alguém que se pensa numa religião, que tem uma espiritualidade, né? Ele tinha o estilo dele. E ela era catequista. E claro que ele foi lá dar umas cantadas nela, para se aproximar. E ele disse para ela, então, o que eu posso fazer para me aproximar de você? Ela disse, se você conseguir, já pode começar ficando 1 hora na igreja. Então ela desafia. Já joga isso aí pra ele. 1 hora na igreja. E ele, igreja, imagina, acho que ele nunca tinha entrado em nenhuma, né? E de fato ele vai e começa atrás dessa jovem, né? Então a trajetória dele é bonita até. E ele começa então a pensar na possibilidade de ser sacerdote. Olha, era boxeador, já com uma carreira consolidada, não era um amador. E aí ele pensa em ser ator, como ele está nos conflitos, buscando. Aí ele vai, muda de cidade. Quando ele pensa em ser ator nessa cidade, ele conhece essa jovem. E aí, na verdade, ele muda porque ele quer essa jovem, ele se apaixona por ela. E por ela ele vai conhecer a religião católica. E começa a trajetória dele. É lindíssimo, é um filme que vale a pena assistir também. Gente, nossa, adorei! Porque olha a busca dele. Diferentíssimo, né? Mas ilustra bem isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que vai ser tudo simples. Sim. E assim, eu vou ali, depois, tipo, como se fosse uma linha reta, assim, uma linha no tempo reto. Não é. Não, esse do pai. Eu assisti 2 vezes esse filme. Assisti uma vez, depois assisti outro pra
observar alguns detalhes. Sim. Porque, e a história é real, então é alguém que realmente traz um testemunho de vida. Sim. É um testemunho de vida a história dele, né? A história do padre Stu. E é legal você falando disso, tipo, eu pensei numa coisa, que a nossa vida também pode ser uma referência para outras pessoas. Sim. Tipo, então além das pessoas que convivem com você, tipo, de você, da sua vida, afetar a vida de outras pessoas, também tem isso. Sim. Porque, tipo, a gente aqui, você assistiu o filme, eu tô ouvindo a história que você assistiu, eu nem, tipo assim, é de outro lugar, é um padre que, tipo, a gente não conheceria na vida e que a gente teve acesso à história dele. Muito louco. Que é o testemunho, né? Exato. A gente olha e fala, poxa, que bacana. E é bonito, porque também ele vai enfrentar muitos desafios, vai ter muito sofrimento, ele vai ter problema de saúde. É lindíssima a história, vale a pena. Porque ele vai ter... Isso não quer dizer, então achar a vocação é sempre sofrer, sempre também tem isso aí, Não é isso. É que faz parte. Para uns às vezes é mais difícil, para outros tá ali na cara, né? A vocação se mostra, ele segue, vai com fluidez. Não quer dizer que seja só sacrifício, só dificuldade, né? Mas quer dizer que faz parte do caminho. Para uns mais, para outros menos, para outros vai ser mais tranquilo, vai fluir bem. Cada um tem a sua história, o seu caminho. Né? O importante é se sintonizar com a sua história e seguir em busca. Isso é interessante também, de que a questão de não ter receita de bolo é justamente por isso, né? Porque cada um tem as suas vivências, o seu contexto, a sua bagagem. Sim. E aí, a partir disso, que esse propósito vai se desenhando, né? O importante é estar atento, sentir se você vai se encaixando naquilo, se você vai se realizando, se você está fazendo um bem para si e para o outro, se você está servindo, que é um serviço para a sociedade, né? E se você sente que você está respondendo. E muitas vezes precisa ir atrás de uma ajuda, buscar alguém que possa acompanhar. Às vezes é importante ter uma pessoa de fora, porque às vezes tipo, você está muito contaminado pela sua realidade. Você vê uma visão micro, assim, né? Tipo, muito de perto. E às vezes uma pessoa de fora vai te dar essa visão maior, mais ampla, de tipo, o que está acontecendo na sua vida, né? Sim, sem dúvida. Então, quando não consegue, quando vê que está difícil, que está perdendo o rumo, busca alguém, seja quem for, um psicólogo, né? Às vezes é um guia espiritual, sei lá, um amigo que possa ajudar, iluminar, enfim. Mas tem pessoas, tem profissionais que fazem isso, né? Que são dedicados. E eu queria saber como é que foi pra você, tipo assim, da sua descoberta, de você entender a sua vocação, o seu propósito, como que foi? Olha, eu fui assim, um caso meio atípico. Eu não conhecia irmãs religiosas, eu nunca convivi, eu morei dos 15 para 16 anos em Taubaté, no interior de São Paulo, e ali não tem as irmãs salesianas, nem os padres, nunca teve. Então, nunca conheci. Eu não era uma jovem ligada à igreja. Minha mãe, eu me tornei católica, vamos dizer assim, por família, mais pela minha mãe. Meu pai também era católico, mas não era assim, frequentava, não era mais largadão. De nome, De nome. Então, eu ia com a minha mãe, e às vezes minha mãe ficava na missa e eu ficava fora. Eu nem era de ficar lá na missa, não tinha muito estilo, era meio rebelde. E assim foi, eu não conhecia. Houve uma época que se falava de fim de mundo. Você não era nascida ainda. Então, ali no fim da década de 90, falavam que ia acabar o mundo. Ano 2000, criou aquela coisa, né? O fim do mundo, ia acabar o mundo. E aí, um dia, refletindo sobre isso, daí eu me mudei. A minha família saiu de Taubaté, que era uma cidade, foi para morar num sítio, foi para roça. Meu pai encerrou os trabalhos deles ali e falou assim, eu quero sossego, eu vou para roça. Quem quiser ir comigo vai, quem não quiser fica em Taubaté. Fica na cidade. Então, fomos todos os filhos, eu sou a mais velha. E ele disse, se você não se adaptar, você volta, fica com a sua avó em Taubaté, falei, tá ok. Mas eu fui e acabei ficando 2 anos e meio, só 2 anos e meio, porque nesse tempo que eu fui, como era ambiente rural, não é que tinha muitas opções. E quando nós fomos, nem energia elétrica tinha. Não, meu pai, doido, arrumou o sítio, uma casa que tinha lá, não tinha energia elétrica nessa época, não tinha telefone. Gente, comunicável. Sim, imagina, uma adolescente vai para esse lugar. E aí o que eu fiz? Eu não tinha o que fazer, eu me envolvi com a comunidade lá. Aí eu comecei a frequentar o grupo da igreja. E esse grupo saía para visita nas casas, pessoal, e tinha um grupo que ia a cavalo, aí eu aprendi a andar a cavalo, que eu queria ir também, então tinha pessoal que ia a pé, e então aquela convivência eu gostava. Então eu comecei a me envolver. E aí minha mãe disse, né, você agora só falta morar na igreja, que antes não ia, mas agora falta morar na igreja, né?
eu comecei a frequentar, mas eu gostava desse movimento. Comecei a aprender a tocar violão, cantar na missa, então fui me envolvendo. E aí, com essa história de fim de mundo, um dia eu estava lá parada, fazendo nada, e eu pensei, se o mundo acabasse amanhã, o que eu teria feito a minha vida? Me fiz essa pergunta, não sei por que me veio. Né? Será que eu teria sido feliz, realizada? Será que eu teria encontrado meu lugar? Fiquei. E nesse momento me veio como resposta uma imagem, como se eu estivesse rezando em algum lugar. Eu não sei dizer o lugar, mas eu me vi ajoelhada rezando. Era um lugar assim meio, não tinha cenário, eu não sei explicar, não tinha cenário, mas me veio em mente isso. Aí eu pensei, nossa, vida religiosa, freira, convento, eu fiquei, acho que eu tô delirando, passou. Mas olha que interessante, passado um tempo, a minha mãe falou assim, como você vive sempre na igreja, por que você não vai ser freira? Eu tomei um susto, sabe aquela coisa assim, que eu já tinha pensado. Somente. E ela vai ser freira? Eu falei, minha nossa, eu fiquei, sabe aquela coisa? E eu comentei com um amigo meu lá, que tinha feito amizade com ele, e ele levou a sério, né? Eu já estava preparando pra entrada no convento. É tipo isso. Gente, eu nunca tinha visto uma freira na minha vida. Aí ele me aparece uma outra vez uma lista com várias congregações. Ele falou assim, eu trouxe uma lista se você quiser conhecer algumas delas, porque ele é super engajado. Nossa, é mesmo, né? Sei lá, eu não lembro, mas talvez tivesse umas 10, 12 naquela lista, eu não me lembro, mas era uma folha fundada. Eu li aquilo, pra mim era tudo... Não sabia a diferença de nenhuma. Não sabia nem o que estava escrito, né? Mas ele pôs o nome da congregação e o contato, o endereço, o telefone. Nem sei onde ele arrumou isso, mas gente, nossa, a menina fez uma pesquisa. E tipo assim, numa época que não era a tecnologia de hoje. Isso era 96. Então... Fim de 96. Porque daí meu pai também disse, completou 18 anos, sai de casa e vai fazer a vida, né? Ou seja, sim. E eu já estava para completar 18 anos. Já estava pronta para fazer minha vida. Foi nessa época, ele me entregou, eu olhei para aquilo. Não tinha salesianas na lista. Detalhe, não tinha as irmãs salesianas. Aí eu fui lá no Unidunité, porque pra mim... Aí fui assim, Tremembé. Tremembé é a cidade que eu nasci, que é vizinha de Taubaté. Nunca morei em Tremembé, mas fui nascer lá, por circunstâncias, nasci lá. E aí falei, vou pegar Tremembé, a cidade que eu nasci. Aí vem a ideia da pessoa, né? Um critério de escolha. Cidade que eu nasci, tem uma congregação lá, vamos lá, né? Aí entrei em contato com essas irmãs, aí eu lembro que meu pai me levou até Taubaté, porque eu já estava morando no sítio, né? E nós fomos a Taubaté, e lá eu telefonei dizendo que eu ia lá passar uma semana com elas. Era assim, na hora, tipo, eu tô indo aí. Tô indo aí, sem juízo nenhum, minha mãe e meu pai também não entendiam nada, então tô indo aí. A irmã que atendeu me disse, você me desculpa, mas a irmã responsável pela comunidade está em reunião em São Paulo e nós não podemos autorizar que você venha ficar uma semana aqui. Aí eu falei, ok, tá bom, eu desliguei. Eu falei, meu pai, não vai dar pra ir, eu estava com roupa, com a mala, pra ficar uma semana. Sim, porque eu queria conhecer, saber como que era essa vida. Aí você achou que era só que tava indo, beijo. Tipo isso. Gente, aí, e um amigo do meu pai estava com ele, que nós estávamos numa casa desse amigo, e ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, na minha frente, ele me perguntou assim, você já conversou com o Senhor lá de cima? É isso mesmo que você quer? Aí eu lembro que eu respondi, eu não sei. Pra mim, o que vier, porque eu não sei se é isso que eu tô procurando, né? Ele falou, eu tenho uma prima que é freira. Eu nunca soube que ele tinha uma prima que era freira. Olha que ele era um amigo do meu pai de anos, né? Aí ele falou, você quer que eu ligue pra ela? Aí eu falo com ela, você vai ver a congregação dela. Eu falei, tá bom, pode ligar. Tipo assim, sabe? Já tava com a mala pronta, vamos. Na minha frente, ele pegou o telefone, ligou, falou com ela. Ela encaminhou pra irmã responsável da animação vocacional. E a irmã responsável morava em São José dos Campos. Nossa. Exatamente. No Instituto São José, irmã Bernardina. Nossa. Você conheceu a Bernardina? Eu acho. Aí eu já era tarde, isso, aí meu pai falou assim, então você fica aqui, você dorme aí na casa eu nem lembro o nome dela, que era a filha dele, o nome da casa eu não lembro, e amanhã você vai com ela, porque ela era de São José. Gente, poxa. Tudo. Gente, nossa. Aí meu pai foi embora, me deixou lá, eu dormi na casa dela, no dia seguinte ela veio para São José, e eu conversei com a minha Bernardina, e daí, pronto, voltei para minha casa no mesmo dia, fui embora, e quando foi numa segunda-feira, ou domingo, não me lembro, se não me engano foi uma segunda-feira, a
A irmã Bernardina aparece na minha casa. Domingo ela ligou, isso mesmo. Domingo ela ligou e falou: amanhã vou ir para conhecer sua família. Nem ligou em casa, ligou no telefone da comunidade, porque não tinha telefone, não tinha energia elétrica. Hoje em dia tem tudo, né? Naquela época não tinha. Então ligou e mandaram o recado para mim que na segunda-feira, isso mesmo, ela ia aparecer lá para conhecer minha família. Aí eu disse para minha mãe: se a irmã vier aqui, eu vou embora com ela. Uma semana. Louca. Gente! Hoje, gente, eu faria isso. Tá, tô indo embora, galera. Pra ver como são as coisas. Aí eu comecei a arrumar tudo, arrumei minhas coisas no quarto, tudo, não tinha nem mala, eu pus em saco, sacola, porque eu juntei minhas coisas, deixei tudo pronto, e falei pra minha mãe: se ela vier, eu vou com ela. Ia ver. Segunda-feira tava ela com uma outra irmã, uma Genoveva, e o motorista que tinha que levar. Aí elas conversaram com a minha família, tudo, pra saber do meu interesse, né? E eu estava lá escutando tudo, né? Para saber se meus pais estavam de acordo e tal, eles estavam. E aí a Bernardina perguntou para minha mãe: então, quando você acha que ela pode começar a experiência? Minha mãe deu aquela risadinha assim, falou assim: ela não tá com as coisas tudo arrumadas para ir agora. A irmã ficou assim: como? Sai agora? Mas já fica. Enfim, elas vieram embora e eu fui com elas. Nossa. Foi uma coisa assim, bem. Eu me coloquei, a partir do momento que eu falei assim: não, agora eu vou encontrar qual é o meu lugar nesse mundo. Não interessa, eu vou fazer. Eu fui aberta, acho que essa é uma coisa muito importante, sabe? De você estar aberta para o que vier. Sim, você não sabia se ia dar certo. Não, eu você estava ali aberta. Eu não sabia como que era. Eu nunca tinha entrado na casa de uma irmã. Eu nunca tinha visto uma irmã assim, porque eu nunca convivi, eu não era de paróquia, eu não participava de grupos, eu não tinha convivência, era zero. E eu fui pensar exatamente nisso, não saiu isso. Eu não era uma menina que frequentava a paróquia, que era de grupo, que era das... Não, eu era avessa. Você veio a vida inteira. Não, já nasceu freira. Não, eu era as avessas, imagina, sem chance. E então, eu me abri, falei: se é isso, ok? Se não é isso, volto para casa e vou procurar. Eu pensava de fazer como faculdade, eu pensava em fazer música, que eu sempre gostei. Mas daí, sabe, pai e mãe, né? Vai viver de música? Não vai. A minha mãe dizia assim: então faz pelo menos letras, que serve para compor depois. Eu essa ideia. Depois eu fiz letras mesmo. Depois eu fiz letras mesmo, depois, né? Fiz. E aprendi violão, tá? Música eu abandonei, mas fiz letras. Mas é interessante. Aí eu fui morar com as irmãs, foi em fevereiro, fim de fevereiro, e fiquei até o fim do ano com elas. Em Guaratinguetá. Nossa, e você foi pra passar uma semana assim? Ou... Não, eu fui mesmo pra ficar até quando, assim, vamos ver o que dá. Eu quero ir pra ver. Eu fui ficando em fevereiro, março, abril, maio, junho, cheguei em dezembro. Nossa, e ela tipo assim: pode morar aí. Fiquei. Como não podia ficar lá uma jovem de 18 anos fazendo nada da vida e tal, por questões jurídicas, eu faltava também gente pra trabalhar na casa, eu fui registrada. Eu fiquei, foi meu primeiro registro. Aí tirei carteira de trabalho, porque eu não trabalhava, né? Tirei, eu fui registrada e fiquei na casa. Eu ficava no serviço da casa, ajudava, porque durante o dia eu não podia assumir a obra, né? Não tinha experiência nenhuma, né? Eu ia fazer. Então eu trabalhava na casa, que era uma coisa que eu sabia, cuidar da casa. E fim de semana eu ia para oratória, para obra social. Durante a semana eu ia também algumas vezes à tarde, né? Ajudar. Eu estudava, aí eu voltei a estudar e aí fiquei. Aí no fim do ano, a irmã perguntou: então, você vai querer fazer formação? O que você decidiu? Vai voltar para os atalhos? Eu falei: não, eu quero fazer formação. Aí fui para São Paulo e comecei. Aí fiz 5 anos de formação e comecei. Assim, você olha assim, que loucura. E tipo assim, do nada, assim, surgiu e falou: não é uma coisa que eu vim pensando. Assim, a única coisa que eu sabia. A única coisa que eu sabia, entre aspas, né? Assim, eu não queria casar. Eu não tinha o sonho de formar família. Isso era claro pra mim. Não me se perguntar por quê, mas eu não tinha. Né? Mesmo com as colegas, pensava em família, brincava de boneca e tal. Eu não tinha esse sonho de formar família, não era pra mim. Eu pensava em morar sozinha. Eu pensava em fazer trabalho voluntário. Olha que interessante, isso eu pensava. Então, eu queria fazer um trabalho voluntário. Minha mãe falava: você vai viver de trabalho voluntário? Como? Você tem que ter um trabalho, você tem que ter... Eu queria dedicar minha vida a uma causa. Isso eu tinha claro. Então, olha, estava aí. Só que eu nunca olhei para isso. Eu fui entender isso só bem depois. Até porque você não tinha essa experiência antes, né? Tipo, você não conhecia pessoas que viviam dessa forma. Não. A única coisa que me deu uma luz foi que a minha mãe, ela fazia trabalhos caritativos
em algumas comunidades em Taubaté, comunidades mais pobres, bem da periferia. E claro, ela me levava, né? Ia, minha irmã ia, às vezes meu irmão também, porque a gente levava os filhos, né? Quando não podia ficar com meu pai. Então, mas eu sempre ia, como mais velha, eu sempre ia. Então, eu via a minha mãe fazer esse trabalho. Então, acho que isso ficou também, sabe? Sim, Marcou. um exemplo, né? Ela ia fazer doações, enfim, ela ajudava essas famílias, nesses bairros bem periféricos de Taubaté. Então, isso marcou. E aí eu pensei, eu quero dedicar a minha vida a uma causa. E aí eu quero ser voluntária. Isso era o que eu falava. Não quero constituir família, porque eu quero pôr minha vida em uma causa. Interessante, mas a resposta estava ali em um lugar que eu nunca pensei em procurar. Nossa. Mas casa, porque hoje eu dedico a minha vida a uma causa e voluntária, minha vida é voluntária, né? Não moro sozinha, hoje olhando e falo, seria uma loucura, eu não tenho vocação para morar sozinha. Moro em comunidade, moro com as irmãs, gosto da vida comunitária, né? Mas encontrei, se for olhar bem assim a história, eu já tinha aquela semente ali, dedicação a uma causa. E eu acho que isso é uma chave, que a nossa vocação, o propósito, é uma semente que tem dentro da gente. E a gente pode regar e deixar florescer ou não. Sim. É uma escolha isso. E encontrar nessa semente. Que olha, fui assim, vou. Em uma semana eu saí de casa. Sim. E assim, não foi fácil. Tá vendo como é desafio? Pra mim foi desafio, por quê? Porque eu nunca havia saído de casa. Né? Hoje em dia, às vezes, até os adolescentes terminam os estudos, saem para fazer faculdade, tudo. Naquele tempo ainda não era comum isso, né? Então eu nunca tinha saído de casa, eu era muito ali dentro da família, então eu saí em lágrimas de casa, chorando. Sério? É que você contando parece uma coisa super tranquila, tipo assim, então eu saí, fui e tal. Sim, mas eu tive que me testar. Então eu saí chorando, eu chorei a viagem inteirinha, de casa até Guaratinguetá. Eu lembro que a irmã Bernardina tentava me consolar, que ela fazia umas piadas, conversava, cantarolava. E mesmo depois com as irmãs, eu acho que por uns 3 meses eu chorava toda noite. Mas assim, eu chorava pela falta da família, pela separação da família. Mas eu tinha claro que para seguir o meu sonho, para encontrar o meu lugar, eu tinha que fazer isso. Eu não podia ficar lá eternamente. Então foi bem sofrido. Isso para mim foi a coisa mais difícil. Deixar minha família. Meu irmão caçula, não é meu caçula biológico, eu tenho um irmão caçula adotivo, né? Ele estava na escola, ele nem me viu, eu saí de casa quando ele voltou, tinha ido embora. Meu Deus! Ele ficou um tempo bravo comigo, meio azedo comigo, tipo assim, você foi embora e não falou nada. Nem deu tchau. Não dei tchau, porque foi tudo tão rápido. Uma loucura, eu olho hoje e falo, uma loucura. Quem faz isso? Em uma semana largar a família, embora pôr as coisas no saco, porque não tinha mal, na sacola, e morar num lugar que eu nunca tinha ido para Guaratinguetá, não conhecia ninguém, as irmãs, assim, totalmente estranho. Que loucura! Parecia que eu tinha nascido de novo. Nossa, mas isso é uma coisa, eu acho legal de falar também, tipo, desse sofrimento, que é uma coisa que a pessoa passa. Porque às vezes a gente ouve história das pessoas, tipo, nossa, parece que você falou, não foi, nossa, foi tranquilo, então, tipo, super bem resolvida. Saí, fui mesmo, mas é legal falar isso também. Sim. Porque custa, esse é o ponto, custa. É a zona de conforto. Agora, se você não quer encontrar seu propósito, então fique ali na família a vida inteira ali. Não vai achar seu propósito. Sei que você tem um propósito ali, né? Quem sabe, né? Quem somos nós para julgar? Você vai seguir sua vida. Mas se não é ali, porque geralmente nós não nascemos para ficar na família. Olha a natureza, os animais, eles nos ensinam. Olha a natureza, né? A natureza está sempre deixando. Os filhotes eles crescem, deixam, a natureza é um eterno deixar. Né? São as árvores que vêm, a semente, flor e fruto, e vai um ciclo, né? Então nós não nascemos para ficar ali onde nascemos. Criar raízes, né? Tipo, criar um limbo ali, né? É outro lugar. Então, se eu me recuso a sair desse ninho, como que eu vou fazer o meu ninho? Porque aquele ninho alguém fez para mim. Eu preciso fazer o meu, porque eu tenho essa responsabilidade. Né? Eu recebi esse dom. Recebi essa vida para ser cuidada. Aquela meus pais cuidaram. Agora eu tenho que cuidar da minha. Nossa, uau! É difícil. Uau! Nossa, quantas coisas eu tô aprendendo hoje. Nossa, muita coisa para refletir. E é muito importante, tipo, de a gente analisar todos esses aspectos, né? De, tipo, da parte boa e ruim de ir e da parte boa e ruim de ficar. Sim. Que a gente tem que colocar tudo na balança. E uns vão demorar mais, vão refletir, pensar, e eu fui fazendo por impulso, assim. Eu sou assim, né? Sou decidida, isso é possível, isso é bom, mas às vezes também causa algum prejuízo, tem que ficar atenta. Mas eu sou assim, decidi, então eu fico pensando muito não.
indo, vai, não vai, eu já tô Vai, pra frente. é. Às vezes falam, você mandou, não sei, mas é que eu já, na minha cabeça já tá pronta a coisa, eu não sei ficar esperando, tenho paciência, sabe? Sim. Então esse jeito meu de ser que fez com que também eu tomasse a decisão logo. E não, e o que eu achei incrível foi que as coisas simplesmente foram se encaixando Sim. de uma forma muito louca. Tipo, qual a chance da filha do cara vir pra São José, aí da irmã, sabe, tipo assim, muitos detalhes. Eu acho que isso aí é que entra Deus também. Sim. Porque você se colocou disponível, você se abriu aquilo, aquela experiência, você não sabia se ia dar certo ou não. E Deus foi, tipo, te levando pelo caminho, né? Sim. Dá pra ver nitidamente isso. Daí pra frente, eu fui vendo vários sinais. Um deles muito interessante. Em Taubaté, que eu morei até 15 para 16 anos, hoje em dia tem uma paróquia chamada Paróquia São João Bosco. E meus pais frequentaram quando era uma capela. Eles ajudaram na construção dessa capela, só que eu não sabia, porque eu era muito criança. E aí, quando eu tinha já entrado, voltei de férias em casa, minha mãe falou assim, um dia numa conversa à toa lá, ela disse, que interessante, eu sempre fui devota de Dom Bosco e a minha filha agora entrou para a congregação dele. Aí eu olhei para a cara dela e disse assim, como assim, nunca soube que você é devota de Dom Bosco. Ela falou, sim, lembra lá aí foi lembrar da igreja, da comunidade, que ela e meu pai trabalhavam para conseguir levantar a capela, para construir a capela São João Bosco, que hoje é paróquia, ali em Taubaté. E eu falei, não acredito. Aí eu fiquei curiosa e voltei para essa igreja, porque eu nunca mais tinha voltado. Isso foi quando eu era bebê, que eles moravam lá, depois mudamos de bairro. Então, o dia que eu entrei, eu fui a uma missa lá. Tinha lá, de um lado Dom Bosco, de um lado Nossa Senhora Auxiliadora, as imagens. Aí eu entrei e falei, não. Ou seja, sabe aquela coisa que já estava mesmo entregue? Já era essa a sua missão. Eu nunca nem sonhava em São João Bosco. Era uma devoção da minha mãe, assim, muito dela, muito pessoal. Ela Sim, ela falava sobre. Aí ela disse que ajudou, ela falou, trabalhava nas festas, nas barracas, para conseguir dinheiro para levantar a capela. E aí depois eu fui atrás, porque eu fiquei curiosa saber por que uma capela São João Bosco, assim, os salesianos nunca estiveram lá. Aí eu descobri que os salesianos de Lorena faziam um oratório, estava até nesse local. Anos atrás, né? Eu pensei de quando, como salesiano, e quando foi decidido para levantar a capela, a comunidade quis que se chamasse São João Bosco, por causa da presença dos salesianos ali. Então já era antes de você saber. Antes, que loucura! As coisas. Uau! Então, isso é uma coisa muito legal também da questão da vocação, que parece que você ressignifica toda a sua história. Sim, exato. Tipo, você olha pra trás e você fala, caramba, tinha sinais, eu que não via. Porque hoje a gente não consegue ver. Por isso que é importante se abrir, se conhecer, sabe? Buscar ajuda. Sim. Porque a gente vai olhando, a própria São João Bosco, né? Quando no final disso foi ela quem tudo fez. E aí ele não teve o sonho aos 9 anos, que Nossa Senhora disse para ele, a seu tempo, tudo compreenderá. Ele foi compreender já quase no fim da vida, com 70 e poucos anos. Os 9 para os 70 e pouco ele foi compreender. Toda a vida ele foi olhar a história dele e falar, tudo fez sentido. Né? Nossa, que loucura, gente. Nossa, eu vou sair, esse podcast foi pra mim, eu vou sair daqui assim, ó, meu Deus. Pensando e refletindo. Porque é muito importante pensar sobre isso. Sim, é assim. Nossa. E agora pra encerrar, nossa, juro, pra encerrar o episódio de hoje, eu sempre falo pro convidado dar uma tarefinha pras pessoas, pra gente também, né? Relacionada ao tema. Então, por exemplo, assim, a pessoa tá assistindo esse episódio, tá ouvindo, e aí ela tá numa questão, assim, de não saber qual o lugar dela no mundo, de estar ali tentando discernir a vocação, o que faz da vida. O que você diria pra pessoa fazer agora? Tipo assim, um primeiro passo, sabe? Tipo, pra resolver. Resolver não, mas pra lidar com isso. Então, o primeiro passo, se abrir. Né? Estar aberto para o que pode vir aí pela frente. Então, o que eu estou pensando da vida? O que eu quero para minha vida? Então, eu vou me abrindo, eu vou ficando atenta aos sinais, né? Porque eles existem. Então, essa abertura é muito importante. Eu, por exemplo, se não tivesse essa abertura, talvez não tivesse saído de casa, talvez não tivesse aquela lista que o amigo me deu, tivesse amassado e posto no lixo. É um doido, minha mãe é doida, freira, eu nunca, jamais, né? Quando eu me perguntei o que eu teria feito, eu falava, nossa, que loucura, assim. A gente tem que se abrir, mesmo que ache que é uma loucura, né? Porque às vezes a gente não se conhece. Então, o segundo passo é se conhecer, né? Trabalhar autoconhecimento, isso é muito importante. Eu trabalhei um pouco isso, né, na adolescência, na juventude, quando a gente faz também etapa de formação,
mas eu tenho condições de hoje trabalhar muito mais isso, porque é diariamente esse autoconhecimento, né? Nós nunca nos conhecemos totalmente. Porém, na fase de discernimento para uma vocação, se conhecer é muito importante. Então, conhecer um pouco de si, saber do que você é capaz, das suas fragilidades, das suas fortalezas, né? Tomar decisões a partir do seu autoconhecimento. Rezar, pedir a Deus, né? Não tem como. Pedir a Deus inspiração, pedir a Deus que vá iluminando o caminho, que vá abrindo o caminho e que vá dando para você discernimento, coragem, né? Luz, para poder... Esse direcionamento, né, que você vê, Deus dá um direcionamento, tipo assim, acho que são tipo plaquinhas ao longo do caminho, tipo, mesmo, tá no caminho certo, continua. É isso mesmo. E deixo assim como conclusão uma frase, um pensamento de Dom Bosco, que tem tudo a ver e eu sempre olho para ela quando penso na minha vocação. A vida é um presente de Deus, né? Nós recebemos a vida para cuidar dela. E o que nós fazemos da vida, daquele presente que nós recebemos, que nós falamos no início, né? É o nosso presente a Ele, a Deus. Então a vida é um presente de Deus. E o que nós fazemos dela é o nosso presente a Ele. Então se nós recebemos algo para cuidar, vamos cuidar. Porque no final é o que teremos para oferecer a Deus também. Nossa, adorei a nossa conversa. Gente, nossa, fiquem com todas essas reflexões aí. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tenho certeza que, pelo menos, vai fazer as pessoas refletirem, né, sobre a própria vida, sobre o próprio caminho. E isso. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada também para todo mundo que está assistindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar também sobre isso, pode mandar mensagem pra Gi, né? E se vocês quiserem também vir aqui conversar sobre algum tema, tiverem alguma sugestão, é só mandar. Um beijo e até a próxima!